só para a gente sintetizar, introduzir antes de chamar os nossos próximos entrevistados. Estamos falando desse caso aqui de Goiás, professora demitida após deputado extremista, pode chamar de extremista, viu, G1? Não precisa ter medo não, porque ele é extremista mesmo, investigado pelo Supremo, TSE, etc, etc, etc. A professora foi demitida após esse deputado extremista criticá-la por usar uma camiseta com uma frase do Hélio Oiticica: seja marginal, seja herói. Quem está fazendo muito essa denúncia é o professor João César de Castro Rocha, quem temos hoje aqui, e temos o prazer de contar com essa ilustre presença hoje do professor. Bom dia, professor. Tudo bom? Bom dia, Rafael. Bom dia, Bruna. Uma alegria voltar a conversar com vocês aqui. Eu só vou contextualizar, pessoal, que a professora aqui, né, ela não pode abrir identidade. Ela vai poder fazer parte, professor? Ela já está aqui, inclusive. Como que a gente faz? Faz só com voz? Ela faz só com voz, Rafa. Foi o que eu só voz, né? Vamos manter isso. Então, justamente para proteger a identidade dela diante de ataques, né? Ela foi demitida porque usou uma camiseta. Você não imagina nas redes sociais o que ela está sofrendo. Desejo um bom dia também para a professora Ellie. A gente vai chamar assim, ela está só com áudio. Bom dia, professora. Nos escuta? Bom dia, escuto sim. Vou começar pela professora. Professor João, porque o quadro é muito grave. Eu queria que você relatasse com suas palavras, professora, claro, o caso em si, né? A sua versão. Então, eu costumo corriqueiramente usar acessórios, camisetas com obras de arte. Afinal de contas, eu sou professora de História da Arte. E, por conta disso, mais um dia comum, eu estava na escola com essa camiseta com a obra do Hélio Oiticica. Para mim, né, como eu já disse para vários jornais, era só mais um dia comum, né? Inclusive é uma forma que eu tenho de me aproximar dos alunos. Eles questionam muito, eles perguntam sobre a obra, eles gostam de saber, né? E nesse dia eu estava com essa camiseta e as camisetas que eu utilizo, ela é feita, né, produzida por um amigo que tem uma lojinha de camisetas. E sempre que eu uso uma camiseta, eu publico no meu Instagram uma foto usando para divulgar o trabalho dele, né? É uma empresa pequena e eu tento ajudar mostrando para as pessoas que eu uso essa camiseta. E eu postei uma foto apenas marcando a loja do meu amigo. Essa era a legenda que tinha. À noite eu recebo uma ligação de um dos sócios da escola e ele me diz, eu ainda não sabia do ocorrido, isso foi terça-feira, dia 2 de maio. À noite eu recebo uma ligação do sócio falando, olha, a foto que você postou tá me dando muita dor de cabeça. Eu falei, por quê? Ele, porque é uma foto muito polêmica. Eu falei, mas professor, né, eu me dei o trabalho de explicar para ele do que a obra se tratava, de explicar que era um artista renomado, cobrado nos vestibulares. Eu parei para explicar para ele, até que ele me cortou e apenas me enviou a publicação do deputado e todos os prints com os comentários das pessoas na página da escola. O deputado publicou a minha foto, ele cortou o meu rosto, né, cortou o meu nome, porém ele marcou a instituição. E o ataque ele foi feito a me identificar, dá para saber através da instituição que foi. E foi um grande caos. Eu entrei em desespero, eu fiquei completamente desesperada. A escola, ao invés dela propor, né, um apoio direto, eles ficaram me responsabilizando e falando que eu que causei a situação, que eu que causei dor de cabeça e tudo mais. Na quarta-feira, né, terça-feira já, aconteceu na terça, na quarta-feira eu já consegui acionar o sindicato dos professores, consegui auxílio de alguns políticos que entraram com algumas ações, não informações políticas, essa parte eu não consigo explicar perfeitamente, né? Na quinta-feira, na quarta-feira de novo, à noite, eu consegui fazer um acordo com a escola. E nesse acordo ficou certo de que nós tentaríamos conter a situação, até porque eu não fiz nada, né? Eu só estava utilizando uma camiseta como qualquer outro dia. Nós havíamos entrado num acordo de que a gente faria uma nota explicativa, educacional mesmo, né? Responder a situação com a educação, com que é o que salva a humanidade. Nós tínhamos acordado isso, eu me propus de fazer um evento sobre neoconcretismo, né? E ficou tudo certo, porém,
Na terça-feira, eu recebi uma ligação pela manhã, eu estava em sala de aula, eu recebi uma ligação completamente desesperada de um dos sócios da escola avisando que eu não poderia mais voltar lá. Porque se eu voltasse lá, a escola ia quebrar. E eu fiquei apavorada de novo, né? Desliguei o telefone e quando eu olhei, eu já tinha recebido várias mensagens com a mensagem que o deputado havia publicado nos stories, falando que eu havia sido demitida lá no dia em que tudo se tomou conhecimento, que no caso foi terça-feira. O que é uma mentira, né? Eu havia entrado num acordo com a escola, e o mais grave de tudo foi o deputado ter anunciado como um troféu a minha demissão antes mesmo de eu ser informada pela instituição. E desde então, eu estou tentando me preservar, eu estou tentando tomar as medidas cabíveis, jurídicas, contra esse caso, mas ao mesmo tempo eu estou tentando me preservar também, porque eu realmente li e continuo lendo muitas coisas absurdas sobre o caso, quando, na verdade, eu só estava cumprindo com o meu ofício de professora. Essa obra estampada na minha camiseta caiu ano passado na Unicamp, um dos vestibulares mais importantes do país. Os alunos são preparados para a Unicamp. Não há problema algum em falar do Hélio Oiticica. É uma ofensa ao artista tudo isso que foi causado com a obra dele, que fala justamente sobre liberdade, que fala justamente sobre a quebra desse cerceamento a essa sociedade que vive à margem, né? Então, eu estou vivendo esse absurdo há mais de uma semana, né, exatamente, e está sendo um grande caos, eu estou muito assustada, o professor João está tentando me ajudar com essa divulgação, mas ainda assim eu me sinto muito assustada com tudo, né, porque não sei como as coisas caminharão, não sei até onde vai o curso de ódio. Professora, primeiro eu destaco aqui a sua coragem, né, de vir denunciar em público. Importante preservar a identidade, a gente deixou só o áudio justamente para que não ocorram novos ataques, né? E aí fora essa questão da escola, o que eu queria saber, assim, de começo, antes de passar a palavra para o professor, é que outro tipo de ameaça que você recebeu, porque esse tipo de extremista aqui, né, a gente conhece o modo de atuação deles, eles fazem um post de ódio e incentivam uma horda de pessoas a promoverem ataques. Aí a escola acabou se posicionando também em função de todos esses ataques que vêm de lideranças políticas, esse aqui investigado, né, pelo TSE, pelo Supremo, etc. Isso sem falar no histórico de dementido sobre vacinas. Triste legado desse sujeito aqui, que é o Gustavo Gayer, só para deixar claro, ele que fez um post citando aqui a camiseta da professora, uma camiseta, né, que fala da liberdade, como a professora bem explicou por aqui, e esse povo se passa, né, tipo, supostos defensores da liberdade, nada mais hipócrita do que dizer esse tipo de coisa. Mas enfim, esse aqui é o Gustavo Gayer, ele é do PL, deputado federal, né, cargo importante. Que tipos de ataques a senhora sofreu depois da publicação desse sujeito, professora? Muitas pessoas estão me acusando de ser uma doutrinadora, né, de promover ações a favor da bandidagem. Eu já li, acho que umas 15 vezes que meu CPF tinha que ser cancelado. Eu já li pessoas me xingando, eu já li pessoas falando que além de demitida eu tinha que ser criminalizada por ter feito isso, né? E eu penso, onde está o erro de uma professora de arte em ensinar arte? Onde está o erro de uma professora de arte que quer falar de um dos principais artistas contemporâneos, que inclusive faz parte do currículo básico da educação, faz parte da BNCC, da LDB? Por lei, eu tenho que citar, por lei, eu tenho que falar do artista. O que eu faço nessa situação? Eu serei acusada, eu serei culpada? Eu consegui trancar as minhas redes sociais a tempo, mas não pararam de mandar as mensagens nas redes sociais da escola. E grande parte das ofensas estão lá, né? Eles pressionando a escola, os apoiadores pressionando a escola, para que a escola tomasse uma posição, para que a escola fizesse algo contra essa professora que está desvirtuando seus estudantes, né? Quando, na verdade, isso é um grande absurdo. Bru? Oi, professora, eu sinto muito de verdade pelo que você tem passado, é uma atrocidade, sabe? São tempos muito
sombrios, não é, professor João? E eu não acredito nem que o nome do Colégio de Expressão seja Colégio de Expressão, porque, na boa, eu acho que ele deveria se chamar Censura. Mas, voltando ao caso, eu fico muito feliz que você tenha recebido apoio de políticos e de alunos, mas eu queria saber como que está o seu emocional agora com tudo isso. Você tem recebido ameaças? Como que você está lidando? Você tá procurando um suporte emocional? O que você está temendo pela sua vida? Eu até conversei com o professor João hoje cedo, assim que eu acordei. Eu caio na tentação de ler os comentários das redes sociais. E sempre que eu leio, eu fico completamente apavorada, completamente assustada com o que a educação virou. Virou um espetáculo as pessoas acharem que ignorância é bonito. Virou um espetáculo as pessoas acharem que tá tudo bem discurso violento, que tá tudo bem você agredir, você falar mal das pessoas e você desrespeitar o histórico de um grande artista e a história da cultura popular do nosso país. Eu tô fazendo acompanhamento psicológico, né? Eu já fazia há uns meses e eu precisei aumentar as minhas sessões. Eu tô com um grau de estresse generalizado, de ansiedade, e tá sendo bem difícil. Tá sendo bem difícil, porque eu preciso continuar trabalhando. E como faço? Como eu continuo, né? Como eu tenho forças para continuar trabalhando? Os meus alunos, eles olham para mim, eu tô começando a me emocionar de novo, né? Eles olham para mim, eles estão vendo que eu tô completamente abalada. Eu sou, assim, apaixonada pela minha profissão. E eles olham para mim e me perguntam o que está acontecendo, por que eu tô desse jeito, e eu não posso explicar para eles o que está acontecendo, porque eu preciso protegê-los de tudo isso. Então está sendo muito difícil, é ofensivo para mim como pessoa que ama e defende a educação ter que conviver com esse tipo de realidade. Não só eu, mas todos os professores aqui do estado. É muito complicado essa censura e essa perseguição que nós estamos sofrendo. Eu lamento muito, professor. Eu estou, assim, de verdade, emocionada, até com a sua voz embargada. E eu queria saber como você se sente com a posição da escola. Eu fiquei... Vou usar a palavra horrorizada porque foi a minha sensação. Como que uma escola, ela diz que me protege, porque eles falaram isso, nós estamos te protegendo. Como diz que me protege, sendo que, na verdade, eles escolheram o outro lado da história, que é o lado mentiroso e criminoso? Como que eu vou me sentir confortável em passar por essa situação se a própria instituição que deveria agir para a defesa da educação, ela está assumindo o outro lado? É um sentimento coletivo de todos nós, professores, os meus alunos, né, da instituição, eles estão revoltados, porque realmente foi uma atitude completamente irresponsável e criminosa. Eles não poderiam ter assumido o lugar do erro e do desrespeito, que foi o que foi feito. Não há a menor possibilidade de defesa de uma instituição que faz isso. É completamente contra tudo aquilo que a escola, como instituição, precisa ser. É bastante chocante, professora. Vou passar a palavra para o professor João, porque ele tem feito muitas denúncias, professor, né? Estou acompanhando seus tweets. Aliás, você até peitou esse deputado que te respondeu, né? Comenta pra gente, professor, você conta aqui que a casa caiu, como você vê a avaliação do caso, e aí tem mobilização já do Ministério Público do Trabalho, né? Você comentou ali embaixo, naquele tweet. Como você está vendo, professor? E conta pra gente também dessas repercussões judiciais. Vamos lá, Rafael. Em primeiro lugar, dizer que o mais importante hoje é escutar a professora. Eu não me importo de ficar aqui sem falar nada, só escutando, não tem nenhum problema. O mais importante é dar espaço e voz para que a professora possa apresentar a sua situação. Rafael, eu já estou acostumado a ser atacado por essa horda desde 2019, mas eu reconheço que, do ponto de vista psicológico, é muito difícil, porque começa com 10, 20, 100, 200,
em breve você recebe um ataque concertado de robôs e de militância fanatizada aos milhares. É muito perturbador. Então, toda a solidariedade à professora. Eu acho que é importante, Rafael e Bruna, dizer duas coisas. Para que nós não personalizemos o caso de modo que a professora não fique demasiadamente exposta. Eu explico. Não é a primeira vez que isso acontece em Goiânia. Eu já fui procurado por vários professores de Goiânia para conversar sobre o caso. Há pouco tempo, um professor de sociologia foi demitido do colégio, não direi o nome dele, porque não pediu autorização. Um professor de sociologia foi demitido do seu colégio sumariamente porque utilizou em sua aula uma tirinha da Mafalda, do artista, o cartunista argentino Pino. Há pouco tempo, nem sequer 2 semanas, uma universidade particular de Goiânia foi pressionado pelo mesmo deputado Gustavo Gaia e retirou do seu vestibular um romance consagrado da literatura brasileira contemporânea. Eu receberia as piores notícias dos seus lindos lábios, do consagrado escritor Marçal Aquino. O livro foi retirado do vestibular porque o deputado denunciou o livro como sendo pornográfico, o que é um absurdo. Agora, gente, calma aí um segundinho que tá... Professor, desculpa, o som ficou muito perdido. Agora estabilizou, desculpa. Pode retomar. Tá. Vou aproveitar só rapidamente a interrupção, professor, porque a professora tem que ir, segundo ela, assinar a demissão dela mesma. Professora, então toda a solidariedade para você, a gente vai continuar em cima desse caso e fazendo as denúncias devidas. Boa sorte por lá, espero que a coisa tenha um desfecho. Que a professora deve escutar, isso é importante, professora, que claro, é uma atualização do caso dela. É que uma rede muito importante de apoio, tanto institucional quanto apoio político, foi criada. Então, as denúncias contra o deputado Gustavo Gaia foram feitas não por ela, individualmente. Elas foram protocoladas no Ministério Público de Goiás, no Ministério Público Federal, no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara dos Deputados e na Polícia Federal. E essas denúncias, entre outras pessoas, foram feitas pela bancada do PT na Assembleia, pelos deputados Mauro Rubens, Bia de Lima e Antônio Gomide, e pelo suplente dos deputados, pelo suplente Fabrício Rossi. Além disso, Bruna e Fábio, e Rafael, e é importante que a professora escute, o Sindicato dos Professores do Estado de Goiás, o Núcleo Goiás da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia e a Associação Brasileira de Advogados do Povo se reuniram para apresentar as denúncias em todas essas instâncias contra o deputado Gustavo Gaia. Isto é, a professora não está sozinha, uma importantíssima rede de apoio foi montada e a professora contará com o nosso apoio todo o tempo. Muito boa sorte, professora. Fique tranquila, nós faremos o possível e o impossível para preservar a sua identidade. Assina embaixo e agradeço toda a luta, professora. Ela está ainda mutada, não sei se está aqui com a gente, mas toda a força para você, professora. E a gente tá junto. Está ouvindo ainda? Vai assinar a demissão então para agora, professora? Professora? Acho que é problema da internet, que ela se desmutou, calma aí. Ela falou que ela estava tendo problema, estava travando a internet. Mas eu queria deixar aqui a nossa solidariedade para ela e que ela pode falar que ela pode contar sempre com o nosso canal, que a gente está aqui para lutar junto com ela.